Salve Maria, sou servo missionário Roberto, missionário católico. Formação católica. Os protestantes dizem que o catecismo não é inspirado. É uma invenção da igreja, que os dogmas é uma mentira, essa igreja se corrompeu. Vou provar que a quem foi confiado a escritura. Foi confiada uma denominação, Mateus 12, 25, que será dispersa, será destruída. Lucas 11 ali fala que cairão sobre a outra, edifícios tombarão uns sobre os outros. Olha só que interessante, ó. A quem foi confiado a esposa do Senhor? O magistério. Que magistério? Coluna, sustentáculo da verdade. Igreja, fundamento de homens, não é coluna, sustentáculo da verdade. São colunas falhas que vêm de homens. Fundadores, homens. E quem segue esses homens aí está fora do caminho da verdade. Ah, mas sabe, Roberto, você está tão radical. Cristo, ele fundou uma igreja para você conhecer a salvação através dessa igreja. Foi confiada a salvação através dessa igreja. Que igreja? Apostólica. Por isso que tem muitas igrejas tentando imitar a igreja plenitude, igreja apostólica do plenitude do trono de Deus. Esse termo apostólico para afugentar, para te iludir, para falar que é a igreja apostólica. Como que é a igreja apostólica que segue a tradição judaica e farisaica? Essas campanhas, propostas, velho testamentário. A velha aliança, estamos na nova aliança, os mandamentos confiados aos vossos apóstolos, segundo Pedro 3:2. Olha só, catecismo. Por isso que muitos protestantes odeiam o catecismo. Porque o catecismo vai te ensinar a compreender a escritura. A tradição, segundo Tessalonicenses 2:15. Olha só. Olha o tema, continuada na sucessão apostólica. Para 77, para que o evangelho sempre conservasse inalterado e viva na igreja. Os apóstolos deixaram como sucessores os bispos. A ele transmitiram seu próprio encargo de magistério, como efeito a pregação apostólica, espécie de modo essencial nos livros inspirados, que deve ser conservada por sucessão continua até a consumação dos tempos. Olha só. Olha, você vem ali na Bíblia, 1 Coríntios 12, 28. Olha só. Na igreja de Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Olha só. Em segundo lugar, os profetas. Em terceiro lugar, os doutores. Depois, o que tem o dom dos milagres, o dom de cura, de socorrer, de governar, de falar diversas línguas. Olha só. Profetas. Segundo lugar, os profetas. Profetas está sob a jurisdição de quem? Apostólica. Não é esses profetas que ficam adivinhando, que se auto-envia, vai fundar a igreja, não. Está sobre um pastoreio, sobre jurisdição. Na igreja foi constituidamente os apóstolos. Olha só. Que João Batista era o último profeta. Velho Testamentário e do Novo Testamento. O primeiro profeta que proclamou, que anunciou, foi Elias, diz o catecismo. O João Batista, ele é o último profeta para anunciar a vinda do Messias, para preparar o Cordeiro de Deus para você receber. Olha só. Ali na comunidade dos apóstolos tinha os profetas. Quem são esses profetas? Quem são esses doutores? Faz milagres, fala diversas línguas, socorre, governa, etc. Ó,
O 29 você sabe quem é. São todos apóstolos, são todos profetas. Olha só. Tem profetas, sim, apostólicos, que são os apóstolos, que vêm sob o pastoreio. Eu posso me autodenominar profeta, porque eu estou seguindo o fundamento dos apóstolos. Profeta para quê? Você pegar aqui, ó. 1 Coríntios 14, 3. Aquele que, porém, que profetiza, fala aos homens para edificá-lo, exaltá-lo e consolá-lo. Olha só. São todos apóstolos. Quer dizer que os profetas são apóstolos. Os doutores são apóstolos. Os mestres são apóstolos. São todos doutores. Fazem todos os milagres. Têm toda a graça de cura, de falar em diversas línguas. Interpreta todos. Por que isso acontece? Porque está na unidade. Olha só. 27, ó. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada um de sua parte é um dos seus membros. Porque foi confiado a quem? 77. Para que o evangelho sempre conservasse inalterado, vivo, na igreja apostólica. Deixaram os apóstolos deixaram como sucessor os bispos. Que agora você pega em 1 Timóteo, para os amigos que inimigo da igreja, aqui ó, Timóteo 3, aqui ó, a função eclesiástica, ó, 3:1. Eis uma coisa, certo que aspira ao episcopado, saiba que está desejado uma função sobrina, porque os bispos têm o dever de ser, ó, tem bispo, agora o 11, ó. 12. Os diáconos, tem diáconos. Olha só. Agora você pega em Filipenses, olha só. Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Jesus Cristo. E que se acha em Filipe, juntamente com os bispos e diáconos. Olha só. Porque não pode ter mais apóstolo. Só foi aqueles que Cristo escolheu. Dado por graça a Paulo. O último apóstolo, menor de todos. 1 Coríntios 15 ali você vai ver. A quem foi confiado. Se você sai desse fundamento. Olha só. Os pais patrísticos são sucessores dos apóstolos. Para seguir a revelação que foi confiada aos apóstolos. Uma divisão, você pegar aqui Lucas, a verdade não foi confiada à divisão. Foi confiado à igreja, aos apóstolos. Olha só, Lucas 11, 17, ó. Penetrando nos seus pensamentos, disse-lhe Jesus: todo o reino dividido contra si mesmo será destruído, e seus edifícios cairão uns sobre os outros. Ó. Olha só. Divisão não tem apóstolo, sucessor dos apóstolos. Martinho Lutero, ele era um dos sucessores dos apóstolos. Quando ele se apostatou da fé e foi escrever 95 teses, se eu não me engano, etc. A igreja deu um tempo para ele se retratar. Mas ele continuou por influência dos que queria destruir a igreja. E foi excomungado, como Pedro excomungou Simão Mago, lá dos Apóstolos 8 ali, desse ministério apostolado. Não está confiado a divisão. Não, se eu sou membro de uma divisão, de uma denominação, por exemplo, a Universal, eu posso ser salvo. Sim, posso ser salvo. A Bíblia diz, aquele que não é contra mim é a favor a mim, que eu acabei de meditar ali, Lucas 11 fala. Lucas 11. Olha só.
11, 23. Quem não está comigo está contra mim, ó. E quem não recolhe comigo, espalha, ó. O protestantismo está contra a igreja. A igreja é o que do Senhor Jesus Cristo? Esposa. Então, quem está contra a igreja está contra Cristo. Quem renega a pregação dos apóstolos, dos bispos, está contra Cristo. Por isso que o protestantismo ele se espalhou. Como vai dizer aqui, ó. Porque não é a favor da igreja. Eu posso estar em uma denominação, posso ser salvo. Se eu não tiver contra a amada igreja. Se eu reconhecer a igreja. Porque a igreja, Efésios 3, a divina universidade das pessoas será conhecida pela igreja. Efésios 3, 21, dada a honra e a glória na igreja. Por quê, ó? Bem claro, Cristo fala de divisão. Cristo está falando aqui agora, aquele que é ao meu favor, aquele que não é contra mim, eu sou a favor a ele. Mas aquele que é contra mim, eu não sou a favor a ele. Irá se espalhar. Tanto que Paulo deixa bem claro aqui, Paulo ele fica pasmado e admirado que tão depressa estão surgindo pessoas que irão proclamar outro Jesus diferente. Olha só, em Gálatas. Aqui, ó, Gálatas 6, ó. 1:6, ó. Estou admirado que de tão depressa passei daquele que vos chamou a graça de Cristo para o evangelho diferente, ó. De fato, não há dois evangelhos, ó. Apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo, ó. E deixa bem claro. Esse evangelho de Cristo, não há dois evangelhos, um só evangelho, foi confiado a quem? Aos apóstolos, 1 Coríntios 12, 28. Que são aptos ministros da nova aliança. 2 Coríntios 3, 6, ó. Ele que nos fez aptos para ser ministro da nova aliança. Não da letra, sim, do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Olha só para você ver. Por isso que o catecismo ensina. 77. 66, ó. A economia cristã, portanto, como aliança nova e definitiva, jamais passará e já não há que espere nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só. 67. No discurso do século houve revelações denominadas privadas, algumas delas reconhecidas pela autoridade da igreja. Ela não pertence, contudo, ao depósito da fé. A função dela não é melhorar, nem contemplar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudá-la a viver dela com mais plenitude em determinada época da história, guiado pelo magistério. O senso dos fiéis, saber discernir, ó, e acolher o que nessa revelação constitui um apelo autêntico de Cristo ou de seus santos, a igreja. Olha só. Por isso que vai dizer Mateus 18. Olha só. 17. Se recusá-lo ouvi-lo, dizer a igreja. E se recusá-lo também a igreja, seja ele para ti um pagão, um publicano. Porque a igreja, ela é a porta do céu, cara. Porque ela tem a chave de ligar. Mateus 16, 19. A quem foi confiado? Simples. Por isso que os caras odeiam o catecismo. Os caras estudam o catecismo. Por quê? Para entender, ou tentar entender a fé católica, para eles tentar suportamente defender as heresias deles. É de acordo bíblico, pô. Papa João Paulo II reuniu todos os bispos
Para você ter esse cara hoje em dia aqui. Quem é o Papa João Paulo II? O vigário de Cristo. Nós somos guiados pelo magistério. Aqui, ó. A fonte da sua teologia, da sua filosofia, do seu doutorado. Quer ser um apologeta católico? Aqui, ó. Quer ser um catecista? Estuda o catecismo. Quer entender a igreja? Quer ser um pregador melhor? Olha só. Usa a patrística também. E por aí vai. Salve Maria, sou missionário Sérgio Roberto.